uma pergunta bem direta, Rodrigo. O trigo, na sua visão, tem espaço para crescer no portfólio da propriedade, do produtor rural, ou ele está sendo deixado de lado? Então, o trigo, assim como todos os outros cultivares de trigo e soja, milho, enfim, eles têm muito ciclo. E nesse momento a gente vive um ciclo mais de baixa do que de alta. A gente vê por todos os relatórios de Conab, DERAL, Emater, e na prática mesmo, conversando com o produtor, que não há muito ânimo neste momento para fazer o plantio, em virtude de fatores diversos, vamos dizer assim. Mas levando em conta que no Rio Grande do Sul a gente tem uma área de soja de 6,5 às vezes, né? A gente tem uma área infinitamente menor de trigo. Infinitamente talvez seja um exagero, mas 4, 5 vezes menor. Então há uma possibilidade de aumentar isso aí sim. Evidente, temos desafios de crédito, de armazém, de comercialização. Mas o trigo acaba sendo uma das melhores opções e talvez a melhor opção para o produtor na lavoura de inverno. Eduardo, você tem um contato direto com o produtor, né, que é produtor de soja, de milho, e o trigo no inverno se dá uma importância muito menor aqui no Rio Grande do Sul. O que você tem percebido desse agricultor que no verão investe forte, principalmente na soja, e o trigo esse ano descapitalizado, o que ele está pensando? Então, essa questão do trigo é a gente diz, ele tem muita vontade de fazer essa cultura muitas vezes, mas nos últimos anos, né, esses fatores, principalmente vamos colocar aqui, o climático que vem dificultando bastante, que ele vem dificultando toda essa parte, vem travando essas decisões dele. Nesse ano especificamente, a gente tem assim, restrições de créditos também, que dá para colocar na mesa, que é um fator importante na hora da decisão do produtor, decidir em colocar ou não colocar essa semente na terra. Então, tudo isso deixa ele, de certa forma, com muitas dúvidas, muitas incertezas. Ele fica, de certa forma, até amedrontado em fazer isso por esta falta de segurança, por esta falta, muitas vezes, de perspectivas, né? E de certa estabilidade que hoje o soja, dá para se dizer que ele traz, e o trigo não está acontecendo. Mas a gente sabe que plantando esse trigo para depois plantar esse soja, ele tende a ganhar futuramente lá na produção do soja, que ele vai, essa palhada que fica no solo, vai contribuir muito para o desenvolvimento e para a produção do soja lá na frente que ele vai colher. Então ali já é algo que a gente pode dizer assim, um bônus que ele pode ganhar. É plantando o trigo no inverno, né, para depois, seguidamente, colocar a semente do soja e colher esse soja com uma produtividade maior em resultado dessa rotação de cultura que ele vai fazer. Então, isso é importante. Lourenço, como convencer esse produtor rural a investir mais no trigo? Bom, Rafael, muito boa a tua pergunta. E eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência e minha profissão foi baseada na empresa de melhoramento genético, né? Então, eu pude ver a evolução que se teve das cultivares 15 anos atrás e o que a gente tem hoje. Então, muitas empresas investiram muito fortemente em trazer um pouco mais de segurança para o produtor em questões de difícil controle, como, por exemplo, chuva na colheita, doenças de difícil controle como giberela. Existem hoje várias cultivares com alto potencial também, que trazem mais segurança. Enquanto a isso, hoje, as cultivares que já estão no Brasil, que há muito tempo vem sendo trabalhadas, têm alto potencial produtivo, né? E boa segurança. Então, pelo lado de cultivares, pelo lado de germoplasma disponível aqui, eu vejo que isso traz um pouco mais de segurança e também incentivo já para o produtor tomar a decisão. Cabe alguns fatores também, que nem você fez uma pergunta muito interessante, investe fortemente no inverno, no verão, e talvez o trigo ainda fica naquela tomada de decisão, né? Que isso acontece que muitas vezes o produtor tem a preferência, óbvio, e a cultura principal é a soja, né? Mas o trigo ele vem também no encaixe no sistema de rotação de culturas do produtor. Muitas vezes ele define as variedades de soja do que ele vai plantar e ele define o que ele vai fazer no inverno muitas vezes. Claro, e outros fatores que combinam, né? O econômico, crédito e tudo isso.